Por favor, eu peço que vocês me lembrem da gente cantar no final do estudo o hino 42, ele é lindo demais, eu me desconcentrei ali, inclusive Colossenses, capítulo 1, a partir do versículo 13, tem tudo a ver com o que a gente vai falar hoje, então me lembrem, por favor, aí de cantar após o estudo o hino 42 novamente. Deixa eu me voltar. Vamos abrir as escrituras, por favor, no livro de Hebreus, capítulo 8. Nós vamos ler a partir do versículo 8 até o versículo de número 12. Queria trazer aos irmãos uma meditação a respeito de um dos grandes privilégios, uma das grandes bênçãos da nova aliança que temos em Cristo Jesus, que é o perdão. Vamos abrir então em Hebreus 8, capítulo 8, versículos de 8 a 12. Assim diz a palavra do Senhor. E de fato, repreendendo-os, diz: Eis aí vem dias, diz o Senhor, e firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Desculpem, meus irmãos. Não segundo a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os conduzir até fora da terra do Egito, pois eles não continuaram na minha aliança e eu não atentei para eles, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na sua mente imprimirei as minhas leis, também sobre o seu coração as escreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. E não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: Conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. E o versículo 12 é o versículo da nossa meditação. Pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Meus irmãos, recentemente tivemos o privilégio aí, por bons anos, de ouvir a exposição no livro de Hebreus, então eu acredito que para a maioria de nós todo o contexto do livro esteja bem recente, mas é importante lembrar algumas coisas aos irmãos, e essa introdução vai ser importante para a gente desenvolver os nossos pontos com relação ao benefício do perdão em Cristo Jesus que temos na nova aliança. Se a gente perceber no livro de Hebreus, um dos principais objetivos do autor é encorajar o povo para que não retrocedessem na fé, mas permanecessem firmes apesar das tribulações. E o autor se preocupa a todo tempo em exaltar o Senhor Jesus Cristo, a sua obra e também a nova aliança, mostrando que os dois, tanto Cristo quanto a nova aliança que ele estabeleceu, são tipos na verdade, mostrando que Cristo e a nova aliança são a realização daquilo que a antiga dispensação, aquelas sombras, apontavam. Esse texto aqui, que a gente leu de Hebreus, ele na verdade ele é uma referência ao texto de Jeremias 31, eu queria que os irmãos abrissem. Jeremias 31, versículos de 31 a 34. E a gente vai perceber que a preocupação do autor em colocar isso aqui e fazer referência a essa profecia é mostrar que através do sumo sacerdócio da nova aliança, que é Cristo Jesus, essa promessa é cumprida. Jeremias 31, de 31 a 34 diz o seguinte: Aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel, com a casa de Judá. Não conforme a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança, não obstante eu os haver desposado, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes escreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: Conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor. Pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados, jamais me lembrarei.
no texto, meus irmãos, de Hebreus, voltando aí a Hebreus capítulo 8, a gente vê algumas diferenças da antiga para a nova aliança, e o autor se preocupa em colocar essas diferenças. Mas eu gostaria de pontuar duas principais, e apenas uma delas está clara aqui no texto. A primeira delas, a primeira de muitas das diferenças entre a antiga e a nova aliança, é que na antiga dispensação as promessas estavam ligadas a uma terra física, apontando para a realidade e também para a grandeza da nova aliança, que aponta para uma terra espiritual, algo que passa dessa existência. Lá em Deuteronômio 7, versículo 1, ele registra essa realidade com relação às promessas da antiga aliança. Deuteronômio 7, versículo 1 diz o seguinte: quando o Senhor teu Deus te introduzir na terra a qual passas a possuir, e tiver lançado muitas nações de diante de ti, os heteus, os girgazeus, e os amorreus, e os cananeus, e os ferezeus, e os heveus, e os jebuseus, 7 nações mais numerosas e mais poderosas do que tu. Então, a gente percebe aqui que a promessa da antiga aliança se referia a uma terra física. E isso, na verdade, era sombra da nova aliança, sombra de uma realidade ainda maior. A gente vê, por exemplo, em Apocalipse 21, essa realidade superior da nova aliança, que é o cumprimento dessa promessa. Na verdade, como a gente percebe, essa promessa da antiga aliança tinha o objetivo de apontar para a realidade que é registrada em Apocalipse 21, capítulos 1, versículos 1 e 2, que diz o seguinte: vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. A promessa na nova aliança não se restringe ao novo céu e à nova terra somente, mas ao fato de que Cristo tabernaculará conosco, Ele fará tenda, habitará no meio do seu povo, de maneira muito mais gloriosa do que representado na antiga aliança. E aí a gente chega ao segundo ponto, e aí a gente vê mais claramente no texto de Hebreus a diferença da antiga para a nova aliança, que fala a respeito da eficácia do mediador e de seu sacrifício. Na antiga aliança, os ritos e o derramamento de sangue, a gente vai ver nas Escrituras, eles não lavavam e purificavam necessariamente o homem do pecado, mas apontavam para uma realidade, para a realidade da nova aliança. E o objetivo na antiga aliança era dar esperança ao povo a respeito de uma realidade futura, muito mais gloriosa. Lá em Hebreus, capítulo 10, versículo 4, a gente vai ver exatamente isso. Hebreus 10, versículo 4 diz: porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. A gente vai ver também, meus irmãos, que os mediadores da antiga aliança, eles eram imperfeitos e incapazes. Eles eram, na verdade, sombra do sumo sacerdote da nova aliança, que é Cristo Jesus. E a gente percebe essa incapacidade desses mediadores da antiga aliança em Hebreus 9, versículos de 6 a 7. Reparem bem no texto de Hebreus 9, versículos de 6 a 7, diz o seguinte: ora, depois de tudo isso assim preparado, continuamente, não de uma vez por todas, entram no primeiro tabernáculo os sacerdotes para realizar os serviços sagrados, mas no segundo, o sumo sacerdote, ele sozinho, uma vez por ano, ou seja, todo ano, ele deveria repetir esse rito, não sem sangue, que oferece por si e pelos pecados de ignorância do povo. Outro exemplo que a gente tem da imperfeição dos mediadores na antiga aliança é de Nadab e Abiú. Vamos abrir ali Levíticos 10, os 3 primeiros versículos do capítulo. A gente conhece bem essa história, a gente lembra o que eles fizeram, o que acabou acontecendo com eles, mas vamos relembrar aqui no texto das Escrituras. Levíticos 10, versículos de 1 a 3. Nadab e Abiú, filhos de Arão, tomaram cada um o seu incensário e puseram neles fogo, e sobre este incenso, e trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que lhes não ordenara.
Então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu, e morreram perante o Senhor. E falou Moisés a Arão: isto é o que o Senhor disse: mostrarei a minha santidade naqueles que se acheguem a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Meus irmãos, é blasfemo pensar que o sumo sacerdote da nova aliança, Cristo, poderia desagradar ou desobedecer, como no caso de Nadab e Abiú, ou não satisfazer perfeitamente a vontade de Deus Pai. E essa é uma das grandes diferenças entre os mediadores da antiga aliança e o sumo sacerdote da nova aliança, que é Cristo Jesus. Para ilustrar isso mais uma vez, só para confirmar, temos lá o texto de Êxodo 32. Não sei se os irmãos lembram do contexto. Moisés estava no alto do monte e o Senhor havia dado a tábua com a lei moral para ele. O povo começou a reclamar porque Moisés estava demorando a descer. E o povo falou para Arão: precisamos de um Deus. Moisés está demorando, acho que nosso Deus esqueceu de nós. Faça um Deus para nós. E aí Arão fez um Deus, fez um bezerro de ouro para que eles adorassem. Aí lá em Êxodo 32:30 disse, na verdade, antes de irmos para o versículo 30, o versículo, a partir do versículo de número 1, Êxodo 32, a partir do versículo de número 1, só para recapitular: mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e lhe disse: levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós, pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe terá sucedido. E disse-lhes Arão: tira as argolas de ouro das orelhas das vossas mulheres e dos vossos filhos e trazei-mas. Aí no versículo 30 diz o seguinte: Moisés desce do monte, vê a situação do povo e fala o seguinte: disse Moisés ao povo: vós cometestes grande pecado, agora porém subirei ao Senhor e porventura farei propiciação pelo vosso pecado. Esse porventura aqui, segundo comentaristas como Matthew Henry, ele quer dizer, ele mostra na verdade a incerteza que Moisés tinha pela grandeza do pecado cometido pelo povo, a incerteza que ele tinha de se iria ou não de fato conseguir o perdão do povo de Deus por conta do grande pecado cometido pelo povo. O pecado era grande demais, Moisés não tinha certeza se poderia ou não fazer propiciação por esse pecado. E no fato de Moisés não saber isso, não ter essa certeza, isso ratifica a ideia de que os mediadores da antiga aliança não se comparam ao sumo sacerdote da nova aliança. Na nova aliança, o sacrifício do Cordeiro, que é Cristo Jesus, foi único e suficiente para salvar todos os eleitos. Em João 19:30, a gente percebe que foi apenas um único sacrifício suficiente para remir o pecado de todos os seus eleitos. João 19:30 diz o seguinte: quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. Inclinando a cabeça, rendeu o Espírito. Veja que não é necessário mais sacrifícios. Cristo satisfez de uma vez por todas a ira do Senhor Deus. Ou seja, um único sacrifício foi suficiente. E é exatamente por isso que lá em Isaías 53:11, a gente vê o Senhor Jesus dizendo que o trabalho, ele verá o trabalho de suas mãos, o penoso trabalho, e ficará satisfeito. Inclusive, meus irmãos, lá em João 6:39, quando o Senhor não precisam abrir, quando diz assim: e a vontade de que me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu, pelo contrário, eu ressuscitarei no último dia. A certeza não apenas de que Ele vai remir todos os nossos pecados, mas de que Ele não vai deixar que nenhum dos seus se perca. Mais uma vez, para finalizar essa introdução, abram lá comigo Hebreus 10, versículos de 11 a 12. Mostrando a suficiência da obra de Cristo para redimir o seu povo.
Hebreus 10, de 11 a 12, diz o seguinte: ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia a exercer o serviço sagrado e oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios, que nunca jamais podem remover pecados. Porém, Jesus, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus. Nesse trecho, o autor ilustra e confirma a superior excelência do sacerdócio de Cristo comparado aos da antiga aliança, dando a ideia de que temos um perfeito sacerdote. E temos, então, por conta disso, uma perfeita aliança, confirmando o que a gente lê lá no versículo 13 de Hebreus 8, quando ele diz: nova, torna antiquada a primeira. Ora, aquilo que se torna antiquado e envelhecido está prestes a desaparecer. Quando Cristo fez o seu sacrifício, que foi o único e foi totalmente suficiente, o ciclo anual de sacrifício chegou ao fim, por causa da mais santa das ofertas, o sangue de Jesus Cristo, para o perdão dos nossos pecados. E é sobre exatamente, como eu já havia dito, exatamente isso que a gente vai meditar hoje, sobre esse perdão que temos em Cristo Jesus. Eu gostaria de dividir esse estudo em 3 pontos. Primeiro, nós vamos ver a graça, que o perdão de Cristo é uma dádiva, é um presente de Deus. Nós veremos a plenitude do perdão em Cristo Jesus e a firmeza do seu perdão. Voltando lá a Hebreus 8, o versículo da nossa meditação a partir do, que é principalmente o versículo de 12, se a gente pegar os versos 11 e 12, a gente vê que, na verdade, o versículo 12 é a razão pela qual as bênçãos do versículo 10 e 12 nos são dadas. Então, essas bênçãos da nova aliança só nos são dadas porque temos o perdão em Cristo Jesus. No versículo 12 diz o seguinte, de Hebreus 8: pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Quando a gente olha para essas palavras, meus irmãos, iniquidades, pecados, qual a primeira coisa que vem à nossa mente? Dentre muitas outras, eu me lembro da história de Adão e Eva, registrada nas Escrituras. Eles eram os únicos que não tinham a natureza caída, que poderiam satisfazer a vontade do Senhor Deus, se submeter por vontade própria à vontade do Senhor, ao desejo, às ordens do Senhor Deus. Mas mesmo assim, eles cometeram um pecado diante do Senhor. E aí vem a história que a gente conhece da queda do homem. E essa história de Adão e Eva ilustra o que a gente vê em toda a Escritura, que o homem não é capaz de agradar a Deus e que a gente não pode ganhar o perdão do Senhor se isso não nos for dado de maneira gratuita. E se a gente abrir lá em Gênesis 3:15, a gente vai ler a passagem do que os teólogos chamam de proto-evangelho. É o Senhor Deus prometendo à raça humana caída redenção em Cristo Jesus. Se nem Adão e Eva tiveram condições de viver uma vida santa, de obedecerem ao Senhor, agora sim, a partir da queda, nenhum homem pode se achegar a Deus, agradá-lo e conseguir o seu perdão, senão por meio de Cristo Jesus. Gênesis 3:15 diz o seguinte: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Um mediador nos é prometido, e essa promessa de um Messias aponta para o fato de que não podemos alcançar o perdão do nosso Deus. A partir daquele momento da queda, meus irmãos, o pecado multiplicou nossa tristeza e necessidade da graça. A graça é essa que é revelada na nova aliança, em toda a Escritura, também na antiga aliança, mas mais perfeitamente, de maneira mais gloriosa na nova aliança. Sua misericórdia é mostrada no fato de nos perdoar independentemente da multidão dos nossos pecados. E vamos ver alguns textos que provam isso. Provam que não temos capacidade de agradar ao Senhor e que precisamos desesperadamente do perdão, do seu perdão, porque sem isso, sem Cristo, estamos completamente perdidos e condenados ao inferno. Vamos abrir Romanos 3, versículos de 10 a 12.
texto bastante conhecido. Romanos 3, de 10 a 12, diz o seguinte: não há justo, nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há um sequer. Em Jeremias 17, 9, diz o seguinte, não precisam abrir, eu vou correr um pouquinho para não me estender muito. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Ou Mateus 15, de 18 a 20. Nesse texto nos é mostrado de onde vem todo o mal, de onde vem todo o pecado. Mateus 15, de 18 a 20, diz o seguinte: mas o que sai da boca vem do coração, e é isso que contamina o homem. Porque do homem procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. São estas as coisas que contaminam o homem. E o que é terrível, meus irmãos, em tudo isso, é que nós não podemos encontrar solução para o mal que há em nós. Mas essa é a glória e a grandeza dessa nova aliança, que apesar de nós, apesar da nossa natureza, nós somos perdoados em Cristo Jesus. Não é mérito nosso, não ganhamos a graça, não ganhamos o perdão. Isso é dádiva. O perdão em Cristo Jesus é dádiva. Efésios 2, versículos de 8 a 9 confirmam também essa ideia. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Ou Romanos 9,16, que diz o seguinte: assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre. Romanos 9,16. Mas de usar Deus a sua misericórdia. Tem uma música do Estênio Martins que é uma das minhas favoritas. Meu pai até citou ela aqui em uma das pregações, O Sonho. E ela fala o seguinte, ela conta a história do autor que teria tido um sonho, de que ele morreu nesse sonho e que ele ia para o céu. Ele chegava ao céu, batia nas portas do céu e um anjo o atende. E aí ele diz, bom, vim adentrar as portas dos céus. E aí então o anjo pega um livro para procurar o nome desse rapaz, e ele não acha o nome. Então esse rapaz ele diz, olha, procure nesse livro que foi escrito antes que houvesse mundo. E aí ele vai lá, pega um outro livro, e aí ele acha todas as obras, toda a maneira como aquele homem viveu ao longo dos anos. E aí o anjo diz para ele, mas como você tem coragem de bater nessa porta? Olha só o que você fez ao longo da sua vida. E aí o rapaz diz, olha ali embaixo, no final, o rei escreveu perdoado. Essa música é linda porque ela retrata uma verdade do Evangelho, de que não podemos obter o perdão e a graça do Senhor Jesus por nós mesmos. Se a gente olhar para a nossa vida, se olharmos para o nosso passado, para as lutas que temos hoje, inclusive, a gente percebe que a gente precisa que o Senhor Jesus Cristo, só Ele, nos perdoe e nos justifique. Essa graça do perdão em Cristo não é mérito, é dádiva do Senhor Deus. Chegamos então, meus irmãos, ao segundo ponto, a plenitude do perdão em Cristo Jesus. Se a gente olhar para as Escrituras, a gente vai ver diversos textos que falam a respeito desse perdão que é grande, desse amor, dessa misericórdia do Senhor Deus. Gostaria de citar alguns textos. Efésios 1, versículos 6 e 7. Efésios 1, 6 e 7 diz o seguinte: para louvor da glória da sua graça, Ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. No Salmo 103 também, meus irmãos, abram por favor.
103, Salmo 103, a partir do versículo 8, diz o seguinte, Salmo 103, a partir do versículo 8: O Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo e assaz benigno, não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Pois quanto o céu se alteia da terra, acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Quanto dista o oriente do ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Mas até que ponto vai esse perdão? Será que o Senhor Deus perdoa de fato todos os pecados que cometemos, os mais graves inclusive? Abram o Salmo 32, a gente vai ler nos primeiros versos. O Salmo escrito por Davi. A gente conhece bem a história do rei Davi. Ele cometeu adultério, cometeu assassinato, meus irmãos, mas o Senhor Deus trouxe a ele o arrependimento. E aí ele diz o seguinte, no Salmo 32, a partir do primeiro versículo: Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem ao quem o Senhor não atribui iniquidade, em cujo espírito não há dolo. Versículo 4: Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões. E olha a promessa da nova aliança aí: e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Independentemente do pecado que cometemos, se de fato nos arrependemos em Cristo Jesus, temos o perdão do nosso pecado. Certa vez eu estava pregando o evangelho para uma senhora. Essa senhora passou a vida dela toda dedicando seu tempo ao pecado, à lascívia, à prostituição. E a gente conversava, eu falava para ela de passagens das Escrituras, da obra do Senhor Jesus Cristo. E eu disse para ela: olha, independentemente do que você fez, em Cristo você acha remissão para esses pecados. Se de fato você se arrepender e buscar o Senhor, você será perdoado, será feita justa por Ele. Ela disse o seguinte para mim: Deus jamais perdoaria os meus pecados, porque eles são muitos e são muito graves. Essa senhora, meus irmãos, ela não conhecia de fato ao Senhor Jesus Cristo. Ela duvidava da graça do seu perdão, do tamanho do seu perdão, que não depende de pecados cometidos, mas depende de Cristo mostrar a sua graça e levar ao arrependimento aos seus. Ela esquecia de realidades que haviam sido mostradas para ela ao longo de sua vida, como relatado lá em Isaías 43, 25, que diz o seguinte: eu mesmo, Isaías 43, 25, sou o que apago as transgressões por amor de mim, e dos seus pecados não me lembro. Talvez a gente não seja como aquela senhora que provavelmente não se arrependeu dos seus pecados. Provavelmente, de fato, nós tenhamos nos arrependido, deixado os pecados de lado, mas por conta da grandeza, da seriedade do nosso pecado, aquilo ainda rumina a nossa mente, destrói a nossa mente de certa forma. Nós precisamos lembrar, meus irmãos, que o Senhor tem prazer na misericórdia, e que se o pecado de fato é concedido, não devemos temer e descansar de fato na promessa de que as nossas iniquidades não serão lembradas pelo Senhor. Lá no texto de Miqueias, capítulo 7, versículos 18 e 19, mostra o tamanho dessa graça, o tamanho da misericórdia do Senhor Deus. Miqueias 7, versículos 18 e 19, diz o seguinte: quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e te esqueces da transgressão do restante da tua herança? O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia.
tornará a ter compaixão de nós, pisará os pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados na profundeza do mar. Essa é a promessa da nova aliança de perdão em Cristo Jesus. É promessas para pessoas como o rei Davi, pessoas como eu e como você. E assim entramos no terceiro e último ponto, a firmeza desse perdão. Creio que até agora nós já vimos isso, mas é bom ratificar isso, para que a nossa fé seja fortalecida. Uma das coisas, meus irmãos, que vemos nesse texto aí de Hebreus, é o autor, Hebreus capítulo 8, a partir do versículo 8, o Senhor fazendo diferenciação, como já vimos, como percebemos, da antiga para a nova aliança. E uma das diferenças que vemos nessa nova aliança é a responsabilidade da casa de Israel, como lemos lá no versículo 10, se não me engano, em relação às obrigações relacionadas à aliança. Por mais que nós hoje, cristãos da nova aliança, tenhamos a obrigação e o dever de mortificar o pecado e nos santificar, nós temos claro, meus irmãos, que é o Senhor Deus que nos guia e que sustenta essa aliança que Ele estabeleceu. E aí a gente vê isso claramente nos versículos, a partir do versículo 8 de Hebreus 8. Vamos ler novamente. O versículo 8 diz o seguinte: eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança. No versículo 10, porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel, imprimirei. Reparem a primeira pessoa aí, o Senhor Deus que estabeleceu e que mantém, sustenta a sua aliança. Imprimirei as minhas leis também sobre o seu coração, as escreverei. Eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. No versículo 12, usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. A gente não pode se isentar da nossa responsabilidade de mortificar o pecado, de nos santificar. Sabemos que a soberania de Deus anda de mãos dadas com a nossa responsabilidade, mas vemos aqui nas Escrituras que é o Senhor Deus que sustenta essa aliança, que estabelece essa aliança, e é aí que mora, que reside a firmeza desse perdão que temos em Cristo Jesus. Ele não é apenas o fundador, mas é o mantenedor dessa aliança. É um perdão tão certo, como vimos no texto, que Ele jamais se lembrará dele. Ele não só irá perdoar, mas irá esquecer. Às vezes acontece conosco, né? Nós de fato perdoamos o nosso irmão pelo pecado, mas não esquecemos do pecado. Às vezes tratamos ele de maneira diferente porque aquele pecado está na nossa mente. Mas o Senhor promete que Ele não apenas irá perdoar, mas esquecer de cada pecado nosso cometido. Por detrás dessas palavras, meus irmãos, está uma grande verdade. Que por meio de Cristo somos reconciliados com o Pai, e por ser Ele a propiciação, podemos ter certeza desse perdão. Vamos ler lá Hebreus 2:17, que mostra bem isso. Hebreus capítulo 2, versículo 17, diz o seguinte: por isso mesmo convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus, para fazer propiciação pelo pecado do povo. Olhando agora, meus irmãos, para o versículo 12, o finalzinho do versículo 12, que diz o seguinte: dos seus pecados jamais me lembrarei. Essa palavrinha aqui, lembrarei, ela é interessante, a gente vai ver isso aqui daqui a pouco. Eu particularmente odeio me esquecer de alguma coisa que eu ia falar, né? Ainda mais quando é importante. Aí alguém te interrompe, você vai falar, você esqueceu o que acontece, né? E isso acontece muitas vezes conosco, e pior ainda, acontece com relação às coisas do reino de Deus. O fato de esquecermos as coisas, principalmente as relacionadas ao reino de Deus, mostra a nossa natureza caída, a fraqueza que temos que diante do Senhor. Isso destaca, e a gente vai ver nas Escrituras, que precisamos ser lembrados a todo momento, principalmente das coisas relacionadas às verdades do Evangelho.
Vamos ver como essa palavrinha é usada muitas vezes com relação a nós. Vamos abrir 1 Coríntios 11, 23 e 24, na instituição da ceia do Senhor. Precisamos ser lembrados a todo momento, porque por nossa natureza nos esquecemos das verdades do Evangelho. 1 Coríntios 11, a partir do versículo 23, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Em outras palavras, o autor está dizendo, o apóstolo está dizendo: tragam à memória o que fiz por vocês. Lembrem-se da minha obra redentora. Não se esqueçam do que esse momento significa. Em outro momento, lá em Lucas 17, o Senhor Jesus nos adverte, conhecedor mais do que nós mesmos da nossa natureza caída e da propensão que temos de esquecer as verdades. Ele diz lá em Lucas 17, versículos de 30 a 32, Lucas 17, de 30 a 32, assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Naquele dia, quem estiver no eirado e tiver os seus bens em casa, não desça para tirá-los. De igual modo, quem estiver no campo, não volte para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Outro exemplo. Aí a gente vai perceber que essa palavrinha, lembrai-vos, se referindo a nós, não está aqui à toa. Êxodo 20, versículo de número 8. O Senhor dá os 10 mandamentos. E o 4º mandamento é o único. Não que não sejamos propensos a esquecer dos outros mandamentos, mas a gente vê no versículo 8 de Êxodo 20, lembra-te do dia de sábado para o santificar. Essa palavra, meus irmãos, como a gente viu, é usada muitas vezes para destacar a nossa natureza caída e a nossa fraqueza e necessidade que temos do Espírito Santo de Deus. Mas como a gente vê no versículo 12, ela é usada se referindo ao Senhor Deus, para destacar um precioso atributo seu, a misericórdia, quando ele diz: porque dos vossos pecados não me lembrarei. Quando ele disser, meus irmãos, a verdade escrita lá em Mateus 25, vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado para a fundação do mundo. Será a prova cabal de que nossos pecados, de fato, ele não se lembrará. Lembre-se do que diz a Escritura, que união pode haver entre as trevas e a luz. E o homem, por natureza, é trevas. Mas por conta de Cristo, por conta da sua aliança, das promessas que fluem dessa nova aliança, somos sal e luz, somos feitos um com o Senhor Jesus Cristo. E por isso, dos nossos pecados, ele não mais se lembrará. A firmeza do perdão em Cristo Jesus, meus irmãos, não está em nós, mas no fato de ser Ele, Senhor Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Já finalizando, eu queria trazer uma rápida aplicação para os irmãos e adverti-los a olharem para o coração de vocês e que de fato vocês se arrependam do pecado, porque como a gente viu aqui nas Escrituras, é o Senhor quem estabelece a aliança, é o Senhor quem dá graça, mas nós não podemos nos isentar da responsabilidade que temos de buscar o arrependimento, buscar o Senhor, buscar a mortificação do pecado. Se abrirmos lá em Atos 3,19, a gente vai ler o seguinte: arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. O Senhor promete cancelar os nossos pecados se arrependidos, buscá-lo. Somos chamados, meus irmãos, a abandonar o amor ao presente século e a fazer do Senhor o único Deus das nossas vidas. A estes, e somente a estes, Ele promete a bênção do perdão. Vamos abrir lá em Isaías 1, versículos de 1 a 3, que diz o seguinte: Isaías 1, de 1 a 3: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar,
nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir, mas as nossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue, e os vossos dedos de iniquidade. Meus irmãos, chegará um momento em que a mensagem do Evangelho não mais será arrependei-vos do Evangelho, arrependei-vos e credes no Evangelho, mas apartai-vos de mim, o que praticais a iniquidade. Essa vida, o Evangelho, o culto ao Senhor, o dia do Senhor não é brincadeira. E a gente brinca muitas vezes com essas verdades. De fato, temos preparado morada em nossos corações ao Espírito do Senhor, ou temos rejeitado o culto, a exposição da palavra, os meios de graça, a oração, a devocional em casa, o culto doméstico. Meus irmãos, além de meditar em tudo que meditamos até agora, peço que os irmãos meditem também nesse versículo aqui, Salmo 51, 17, que diz o seguinte. Salmo 51, versículo 17. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado e o coração compungido e contrito. Não desprezarás, ó Deus. O Senhor não só oferece, mas promete o perdão àqueles que o buscam de coração quebrantado. Tão certo como vive o Senhor, a estes Ele não desprezará. Para finalizar, meus irmãos, vamos abrir 2 Crônicas, capítulo 7, versículos de 14 a 16. Segunda Crônicas 7, de 14 a 16, diz o seguinte: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. A graça, o perdão do Senhor Jesus Cristo nos é oferecido não só agora, nesse momento, mas toda vez em que abrimos a palavra do Senhor ou que ouvimos a exposição da palavra. Meus irmãos, o Senhor nos promete que não se lembrará dos nossos pecados. Ele promete que esquecerá, nos fará santos, nos justificará, nos fará um em Cristo. Por isso precisamos buscar, meus irmãos, o arrependimento em Cristo Jesus, para que em Cristo tenhamos a vida eterna. Vamos orar?